Hoje eu quero falar sobre armamento ou desarmamento no Brasil. Pois bem, antes de falar sobre isso, eu quero contar uma história que o meu avô, quando eu era criança, me contava muito. Então, essa história que o meu avô me contava era muito interessante, porque ele falava de um homem que tentava colocar um jumento dentro de um celeiro. Primeiro, o homem puxava o jumento, e cada vez que ele puxava o jumento dava 2 passos para trás. Então o homem teve a brilhante ideia de colocar o jumento de costas para o celeiro. E aí puxava. E cada vez que ele puxava, o jumento dava um passo para trás até entrar no celeiro sem perceber. Bem, a discussão sobre armamento e desarmamento no Brasil ela se tornou muito forte após 2003, com a sanção do Estatuto do Desarmamento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Interessantíssimo isso. E aí começa a primeira mentira de tudo isso. O armamento no Brasil está regulamentado desde 1603 com as organizações filipinas. Depois, em 1830, foi novamente regulamentado no Código Penal do Império. E continuou sendo regulamentado e proibido em alguns casos por muitos e muitos anos, até que na ditadura militar o Exército assumiu o controle das armas de fogo no Brasil e aí começou a monitorar quem tinha e quem não tinha. E para que finalidade tinha? Por quê? Porque nós vivíamos a iminência de uma guerra civil. Tanto a direita quanto a esquerda estavam armadas. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é que um cidadão armado, ele está mais seguro. Não é verdade. Na verdade, grande parte das armas de fogo que foram perdidas acabaram nas mãos do crime. Inclusive, o nosso Messias teve uma arma que foi roubada e acabou no crime. Mas vem a terceira mentira, que é a mais interessante. A direita diz que essa é uma das suas principais bandeiras, baseadas na teoria de Robert Nozick, filósofo americano do liberalismo, que diz que quanto mais armado um povo, menos ele precisa de exército, menos ele precisa de forças armadas profissionais. Mas por que isso é uma mentira? Não que a teoria do Nozick esteja errada, não é isso. Mas a mentira é que a esquerda também sabe disso. E o que a esquerda sabe? Sabe porque já usou esse artifício. Mao Tse-tung conquistou a China com isso. Ele percebeu que os camponeses chineses não tinham armas, não tinham defesas. E aí ele começou a armar os camponeses, porque a China era um grande país agrícola. E aí ele teve a maioria das pessoas armadas. Consequentemente, ele fez a grande marcha e a grande revolução comunista que perdura até hoje. Comunista não, capitalista de Estado, é outra coisa. Num outro momento a gente vai falar sobre isso. A esquerda sabe. E a esquerda também conhece Nozick. E aí ela usa dessas artimanhas, dessa mentira, para fazer o quê? Colocar o jumentinho no celeiro. Então, jumentinho, pensa bem, pensa muito bem quando você falar de armamento.